Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28, e o versículo de número 18. Evangelho que escreveu Mateus, o publicano, o cobrador de impostos. Capítulo de número 9 deste mesmo evangelho conta a sua biografia. Ele estava na alfândega, cobrando impostos a serviço do Império Romano. Jesus passou e disse: segue-me. E ele, deixando tudo, promoveu uma refeição na sua casa, convidou também todos aqueles que faziam parte da sua profissão, deu comida para todos e passou a seguir a Jesus. E ele registrou. Jesus viu nele um dos seus biógrafos e ele registrou então o ministério de Jesus. No capítulo de 28 de Mateus, no versículo 18, ele disse assim: E Jesus veio e lhes falou dizendo: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Versículo 19: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Versículo 20: Ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Podeis sentar, irmãos. Esta declaração de Jesus, ela é extraordinária. Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. O poder de Jesus, para que eu e você possamos entender nesta noite, é sobre isso que desejo falar por breves momentos. Primeiro, o que eu preciso entender é que Jesus é Deus. Ele sempre existiu. Devido à grande proporção de propagação do seu nome, quando o anjo Gabriel vai até a cidadezinha de Nazaré, numa aldeia na Galileia, e fala com Maria do fato milagroso que haveria de acontecer com ela, uma gravidez sem a participação do sexo masculino, ela se assusta com aquela notícia. E o anjo Gabriel disse: e porás o nome neste menino que há de nascer, de Jesus. A grande dificuldade da maioria de todos é entender que houve um tempo, no tempo de Deus, uma suspensão no calendário divino para uma intervenção direta do divino no reino dos homens ou entre a humanidade. Este Jesus que passa a existir no ventre de Maria, na verdade ele já existia antes mesmo da criação do universo. Ele é o único filho mais antigo do que a própria mãe. João disse no seu evangelho, no capítulo 1, no versículo 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É um mistério da divindade. É um mistério que estava no coração de Deus, em que o próprio Deus se faria homem e viria viver entre nós, habitando num corpo humano, à semelhança do nosso corpo. E este ser divino
manifestou a sua divindade realizando obras que somente Deus pode realizar. A dificuldade de muitos em entender é que o conhecimento que eles têm sobre Jesus parte desde o nascimento por intermédio de Maria. Porém, o entendimento bíblico é que Jesus sempre existiu. Ele não teve um dia na eternidade que ele passou a existir. Aliás, a própria eternidade existe por ele. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Ele é antes da eternidade. De eternidade a eternidade, tu és Deus, diz a Bíblia. Ele é Senhor de todas as coisas. Todas as coisas que existem vieram por intermédio de uma ação poderosa da parte dele. Como diz a Bíblia, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. Então ele é o Senhor, sempre existente. O que foi que aconteceu? Houve um tempo no programa de Deus, no cronograma de Deus, em que o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. A nossa semelhança, assumiu um corpo humano assim como temos, com uma exceção: ele não tinha pecado. Quando alguém olhava para ele, via um homem. Assim, quando você olha para uma outra pessoa e vê um homem, assim era ele. Por isso a dificuldade de muitos entenderem qual era o seu propósito, qual era o seu projeto e qual era o método para desenvolvê-lo. Por isso que quando os discípulos olhavam para eles, o confundia, porque assim como ele tinha um corpo humano, os discípulos também tinham. Assim como os discípulos sentiam necessidade de beberem água, comerem alimentação, ele também tinha. Assim como os discípulos cansavam, ele também cansava. Assim como os discípulos dormiam, ele também dormia. Então ele confundia aqueles que se aproximavam dele, porque ao olhar via um homem. Mas aquele mesmo que dormia, era que se levantava e com uma palavra de autoridade dizia: há ventos e tempestade, acalma. E até o vento obedecia. É aquele mesmo que, por mais que estivesse cansado no poço de Jacó, disse à mulher que ali fora tirar água: eu sou o Cristo. É o mesmo que em uma bodas de Caná na Galileia, quando um casal de nubentes tiveram dificuldades porque acabou o vinho, ele é aquele que transformou a água em vinho. É o mesmo que aqueles que vinham necessitados diante dele, com problemas dos mais diversos, ele sempre tinha a solução para solucionar os problemas e curar as enfermidades. Poderíamos aqui citar inúmeros daqueles que passaram em sua frente e que foram tocados e agraciados por um poder extraordinário que deles saía e que a curavam e que tocavam e que faziam dessas pessoas umas pessoas restauradas. O poder dele. Mas olhando para ele, a gente via um homem. Olhando para ele, confundia-se com um outro homem. Ele estava num corpo humano, mas ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele deixou a sua glória, deixou o seu poder junto ao Pai e veio entre nós em uma estatura humana, em um molde humano. E aqui, estando ele nesta condição, ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes se humilhou, e baixando-se à forma de um servo, se humilhou mais ainda, sofrendo uma penalidade de morte, e morte de cruz. Mas a Bíblia disse que o seu nome fora exaltado ao sumo, porque no nome de Jesus se dobre todos os joelhos daqueles que estão na terra,
daqueles que estão nos céus e naqueles que estão debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai. Portanto, o poder dele, o poder de Jesus, como se manifestou, ele faz essa declaração dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. O poder de Jesus, primeiramente, é um poder criativo. Ele utiliza o seu poder para criar, e criar tanto coisas pequenas como coisas extraordinárias. O universo é a criação do poder desse Jesus em ação. Ele falou no princípio e o universo passou à existência. E quando você olha para o universo, você se assusta devido à sua grandiosidade, na sua complexidade. Milhares e milhares de galáxias, milhares e milhares de planetas, bilhões de estrelas, luas e sóis que estão neste universo suspenso, em que os cientistas não conseguem ainda nomenclaturar todas elas. Olham para os céus e todas as vezes que eles dirigem os seus telescópios para os céus, eles se assustam com a grandeza daquilo que é o universo. E todos ficam aí pensando, como que algo tão grandioso que aí está, pudesse vir do nada, como alguém quer afirmar. Como que algo poderia acontecer de um Big Bang, de uma explosão? Toda explosão tira fora de ordem aquilo que está em ordem. Mas diante de tudo aquilo que você vê, você provavelmente contasta que há uma mente inteligente por trás de tudo isso, ordenando, fazendo com que entendamos que há uma mão poderosa que o criou no princípio e fez com que ali esteja todos os elementos criados. O seu poder é criativo. Agora olha para o nosso planeta. O nosso planeta não é um dos maiores. Aliás, o nosso planeta, o planeta Terra, ele é um dos menores planetas de todas as galáxias. Existe planeta que tem uma massa extraordinária de grandeza. Há planetas que são 5, 6, 10 vezes maiores do que o nosso planeta. E assim, este planeta quase que insignificante. Se te derem a oportunidade de você olhar por um telescópio, ver no universo a quantidade de planetas e olhar para o nosso planeta, ele não passa de uma ponta de uma caneta Bic no universo. A irrelevância deste planeta é tão pequenino, é tão sem sentido. E este planeta, se você olhar para ele, o que tem, você se assusta. A grandeza e o poder que foi utilizado para fazer e trazer à existência esse planeta é extraordinário. Olha para os mares, você se assusta com a grande quantidade de água nos mares. Olha para os monstros marinhos, as baleias, e todos os demais animais que estão nas águas do mar, são imensos. Os cardumes de peixes, quantas quantidades de cardumes de peixes há no mar. Olha para os lagos, para os rios, quanta água doce, quantos animais que se movem nas águas doces, quantos peixes, quantas flores na mata, quantas montanhas que você pode olhar e se assustar e abismar-se da grandeza, do poder de uma mão poderosa que um dia fez. Olha para as florestas, árvores imensas de mais de 30 metros de altura, com seus troncos imensos, aonde 6 homens não podem abraçá-la, e você olha e você se assusta. Olha para uma pequena flor e você pode ver o quanto foi utilizado de poder para a criação de uma pequena flor, uma pequena folha, por mais simples que seja, e você olha e vê a grandeza de uma mão poderosa que um dia criou. Portanto, meu querido irmão, agora você olha para você,
noite. A maior máquina que existe neste planeta é o teu corpo humano. Olha simplesmente para os seus olhos, para o seu olfato através do seu nariz, a sua boca, a forma da estrutura do seu corpo, os seus braços e mãos, a potência que você tem para criar com a própria mão, para suster com o poder na mão, o poder de caminhar. E então os órgãos internos, quantos órgãos tem no seu interior, que faz com que funcione perfeitamente esta máquina humana, o seu coração, os seus pulmões, olha para os seus rins, olha o seu baço, fígado, olha então lá para aquele sistema digestivo, o aparelho digestivo, o poder da fala. Você pode falar, você pode pensar para a sua mente, governo do seu ser. Então, meu querido, quando você olha no espelho e vê esta máquina humana diante de si, você diz: uma mão poderosa, uma mente gloriosa me fez. Este é o teu Jesus, que te criou e que te sustenta e que te dá vida até hoje. Ele disse: é-me dado todo o poder de Jesus. Nós encontramos na palavra de Deus as revelações deste poder. Jesus tem poder sobre a natureza. Alguém certa feita me perguntou: mas como, pastor, que Jesus falou com o mar? Jesus pode falar com quem Ele quiser. Ele criou. Se você falar com o mar, quem sabe o mar não saiba escutar a sua voz. Mas o Criador, quando fala com a sua criatura, a criatura escuta. A criatura escuta. Então Jesus tem um poder sobre a natureza. Ele pode falar com a natureza e a natureza lhe obedecer, porque a natureza sabe quem foi que o criou. Você não sabe a linguagem que usa as árvores, porém o Criador sabe. Você não sabe qual é o idioma que falam as baleias, mas o Criador sabe. Ele conhece toda a linguagem de toda a sua criação. Todo ser vivo sabe entender, ouvir e atender a voz do seu Criador. Ele tem todo o poder, todo o governo sobre a natureza. Ele andou sobre as águas para dar uma demonstração do que Ele é. A Bíblia disse que em uma ocasião Jesus ordenou aos discípulos que atravessassem o lago de Genezaré e fossem em direção a Cafarnaum, na casa deles. E Ele ficou despedindo a multidão e depois subiu ao monte e foi orar. E na sua oração, na sua conversa com o Pai, o dia declinou, a noite chegou e os discípulos estão ao meio do mar. E a Bíblia diz que de repente começou a soprar um vento e os discípulos com dificuldade para a navegação. Na quarta vigília da noite, já no começo da madrugada, Jesus vem caminhando sobre as águas em direção àquele barco, mostrando para os seus discípulos o seu poder de caminhar sobre as águas. E Ele vem caminhando e faz menção que vai passar direto dos discípulos. E os discípulos se assustam, gritando: é um fantasma. E Ele disse: não temas, sou eu. E Pedro disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro desce do barco. Eu não sei quantos passos que ele deu, mas ele também caminhou sobre as águas. E a Bíblia disse que ele, colocando a atenção no vento que soprava sobre o seu rosto, tirou o seu olhar de Jesus e começou a afundar. E quando ele começa a afundar, ele grita: Jesus, socorre-me. E Jesus estendeu a mão e o susteve e o levantou novamente. Jesus demonstrou que Ele tem poder para caminhar sobre as águas. A natureza está submissa ao seu poder. Ele tem poder para falar com o vento e o vento obedece. Ele tem poder para falar com a natureza, para andar sobre ela, e a natureza aceita perfeitamente. Ele quebra a lei da gravidade, porque a Bíblia disse que nenhuma das montanhas de Betânia, quando ele começa a ser assunto nos céus, ele começa a ser elevado, começa a subir,
começa a subir, e uma nuvem se coloca debaixo, e ele é assunto aos céus, e os anjos se encostam ao lado dos galileus e dizem: Galileus, porque estão olhando para o alto, este mesmo Jesus que vocês viram subir, há de descer. Este é o Jesus que nós adoramos neste lugar. Este é o Jesus que exaltamos o seu nome. Ele tem poder sobre a natureza. Outro sim, ele tem poder para frear toda a hóstia maligna, todo o poder de Satanás. Sabemos que o reino das trevas tem poder, o reino de Satanás tem poder. No reino de Satanás tem Satanás que tem poder, mas não é um poder nato, é um poder delegado. Qual é a diferença entre o poder nato? O único que tem poder nato é Deus. A Ele está dado todo o poder, nele está todo o poder. E qual é o poder delegado? Daquele que tem todo o poder, ele delegou poder a alguns, e dentre eles, Satanás. Satanás tem poder, ele tem poder para fazer muitas coisas. Ele tem poder até mesmo para enganar, com sinais, com milagres. Ele tem este poder, foi dado a ele este poder. Porém, este poder dele, por mais que ele utiliza, mas ele é limitado. Há um limite aonde o poder de Satanás chega, e dali ele não pode passar. É aonde Deus determinou. Falou: ó diabo, você pode vir até aqui, daqui para lá você não passa. Então, dentro desta área de ação dele, dentro deste domínio que Deus lhe conferiu, ele atua. Ele atua. Ele tem poder para causar enfermidades, ele tem poder para trazer pandemias, epidemias e tantas outras misérias que você possa imaginar. Ele nunca utiliza o poder dele para fazer algo positivo. Sempre ao utilizar o seu poder, ele utiliza para o negativo. E quando ele está pseudamente utilizando o seu poder para fazer algo positivo, no final tem um engano lá na frente. No final, sempre lá no alto acontecerá algo terrível, porque é através de um engano. Este é o poder do inimigo. Este é o poder de Satanás. A ele foi delegado. Ele poderia utilizar este poder para fazer o bem? Poderia, mas o dia que ele pecou, ele perdeu a sua natureza, aquela natureza de fazer o bem, e tornou-se a fazer somente o mal. No reino das trevas também há anjos poderosos que acompanharam a ele em uma rebelião que houve nos céus. Há muitos anjos poderosos ao seu serviço, e esses anjos se transformaram em demônios, e eles vivem e afetam a muitos seres neste planeta. O desejo dele, o desejo do coração de Satanás é causar todo tipo de sofrimento possível e imaginável na vida dos seres humanos. Ele é inimigo declarado de Deus, e o que ele faz é destruir aquilo que Deus havia construído. Este poder está aí. É o poder da oposição, é o poder do inimigo, é o poder do reino das trevas. Agora, em contrapartida, o poder de Deus, ou o poder de Jesus, é um poder positivo. Jesus utiliza o seu poder para fazer o bem. Ele nunca utiliza o seu poder para fazer o mal, associando-se à entidade do mal. Não, sempre ele utiliza o seu poder para fazer o bem. E aí você me pergunta: pastor, se Jesus utiliza o seu poder para fazer o bem, como é que o senhor pode explicar o dilúvio? É muito fácil. Quando Deus traz o dilúvio, simplesmente foi para frear a maldade que estava estabelecida. Como o senhor pode explicar Sodoma e Gomorra? Quando há a destruição dessas duas cidades, foram para frear a maldade que ali havia. Até quando vem uma destruição da parte da mão de Deus, é para agir, para beneficiar uma outra quantidade de pessoas, ou para dar prosseguimento num projeto maior. Deus utiliza o seu poder para fazer o bem. Jesus deu uma demonstração disto quando aqui esteve. Quantas vezes ele utilizou o seu poder para fazer o bem? A Bíblia conta que ele está a caminho da casa de Jairo, lembra? Jairo, o principal da sinagoga,
foi procurar Jesus, porque ele tinha uma filha com 12 anos e a menina estava bem enferma. E ele procura Jesus e quando encontra ele disse: Senhor, vem na minha casa, porque eu tenho uma filha de quase 12 anos e a menina está à beira da morte. Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. E sai o cortejo em direção à casa de Jairo. Enquanto eles estão caminhando, a Bíblia diz que uma mulher que morava naquelas cercanias estava com um problema, com uma enfermidade também, há 12 anos, havia gastado tudo o que tinha com os médicos, havia padecido e não podia ser curado por nenhum deles. O seu problema era a perca de sangue, e ela estava num problema muito sério, porque a enfermidade, com o passar do tempo, ela só tende a piorar. E esta mulher está padecendo há 12 anos. Imagine-se uma pessoa perdendo sangue há 12 anos, com um problema sério de saúde. A Bíblia disse que ela ouviu falar que Jesus haveria de passar naquelas cercanias, e ela reuniu as forças que tinha. Você pode imaginar comigo o seu corpo debilitado, seu corpo até com aquela cor amarela de tanto perder sangue. Ela reúne as forças e sai para ver se consegue, ao menos, tocar nas orlas do manto de Jesus. E ela vem. Você não imagina o esforço que aquela mulher fez para poder chegar até próximo de Jesus. Um corpo debilitado, uma multidão compacta, e ela começa a transitar no meio daquela multidão, e vem, e consegue esticar a mão e tocar na orla dos mantos de Jesus. E quando ela toca na orla do manto de Jesus, a Bíblia disse que Jesus para e pergunta: quem foi que me tocou? E todos começam a negar, e a mulher que não podia negar disse: fui eu, Senhor que te toquei. Ele contou a sua história, e ela disse: desde a hora que eu te toquei, eu senti que algo me impactou, e eu me sinto que estou curada. E Jesus disse: de mim saiu o poder. Oh, meu querido irmão, como entender isso? Ele é tão poderoso e utiliza o seu poder para fazer o bem. Quem sabe você veio nesta noite a este lugar com algum problema na sua vida. Quem sabe algum problema de saúde, de ordem espiritual ou de ordem psicológica. Quem sabe as coisas não caminham bem para você, as coisas não têm dado tão certo para você. Terminou o ano de 2021 de uma forma terrível para você e começou esse ano da mesma forma, e você fica pensando: o que vai acontecer comigo? Eu quero te dizer, o poder de Jesus está aqui nesta noite e à sua disposição para tocar a sua vida e mudar a sua história. Louvado seja o Senhor. O poder de Jesus também está sobre Satanás. O diabo tem poder, mas Jesus tem poder sobre o diabo. O diabo não pode fazer nada que Jesus não venha autorizar. Foi o que aconteceu com Jó. Um dia que os homens se apresentavam lá diante de Deus, a Bíblia diz que Satanás veio entre eles. Quando os anjos se apresentavam diante de Deus, veio Satanás entre eles. E Deus então pergunta: de onde vem Satanás? Ele disse: andar pela terra e passear por ela. E o Senhor disse: observaste o meu servo Jó? O diabo disse para ele também: o Senhor cercou ele de toda a bênção. Tira a bênção da vida dele e o Senhor vai ver que ele vai blasfemar do Senhor. E Deus disse: pode tirar. O diabo veio que veio, tirou tudo que Jó tinha. Hoje em dia, se um crente perde uma bicicleta, ele já deixa de ser crente. A Bíblia diz que tirou tudo que Jó tinha. Tudo. Filhos e riquezas. Tudo. E esperou Jó blasfemar, e Jó não blasfemou. Jó entendeu que Deus era maior do que as bênçãos. O grande problema do evangelho de hoje é que a maioria das pessoas pensam que as bênçãos é maior do que Deus, e vivem em busca de bênção, e fazem campanha para bênção, e aonde estão falando de bênção, lá eles estão. Mas Deus não quer que você procure Ele pelas bênçãos. Deus quer que você procure Ele por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele é. Outro dia, o diabo apareceu lá nos céus
E Deus perguntou para ele: de onde vem Satanás? Disse: de rodear a terra. E Deus disse: observaste meu servo Jó, homem íntegro, temeroso de Deus, ainda que você tirou tudo que ele tinha, ele continua fiel. Aí o diabo disse: o senhor não tirou a saúde dele? Tire a saúde dele, o senhor vai ver que ele vai blasfemar do senhor. E Deus disse ao diabo: vai lá e tira. E o diabo veio que veio. E Deus deu uma recomendação a Satanás: você pode tirar a saúde dele, mas você não pode tirar a vida dele. O diabo veio e tocou em Jó, e Jó entrou-se num problema de saúde muito grave. Demonstra aí que Deus limita o diabo. Há um limite para ele. O que fica revelado nisso é que quem tem o domínio de todas as coisas é Deus, não é o diabo. Você pode estar sendo afligido, você pode estar passando por momentos os mais diversos possível, mas a tua vida não escapou da mão de Deus. A tua história não saiu da mão de Deus. Deus ainda tem o domínio de todas as coisas da sua vida. Ele é o Jesus que tem todo o poder. Então você não deve se preocupar se amanhã as coisas não derem certo, se depois da manhã as coisas não abrirem portas novas diante de você. O que eu quero que você entenda é que há um poder em Deus, e este poder está à sua disposição. O teu Jesus é todo poderoso, e Ele não está aqui dizendo a você que você viva pensando na porta que Ele vai abrir. Não, Ele quer que você saia nesta noite desse lugar abraçado com Ele, porque é melhor ter Ele como pessoa completa em nosso dispor, do que ter apenas uma atuação do seu poder ao nosso dispor. Quantas pessoas não receberam a bênção de Jesus e nunca mais procuraram por Jesus? Ou quantos outros que só procuram Jesus por bênção? Ele quer travar com você um relacionamento. Ele quer falar com você, andar com você, fazer parte da sua vida. Ele quer que você compartilhe com Ele os seus dias, as suas noites, as suas vitórias, as suas decepções. Ele é um Deus pessoal, um Deus poderoso, mas pessoal, que fala, que guia, que dirige. Oh, como Ele anela ouvir a tua voz. Ele quer que você tenha um tempo especial na sua vida, para poder parar os seus afazeres, parar e amenizar toda a tempestade que é na sua alma, e pare e converse com Ele, assim como se conversa com um amigo. O grande problema nosso é que estamos tão ocupados com o Facebook, estamos tão ocupados com o WhatsApp, estamos tão ocupados com a melhor foto para postar no Insta, que não temos tempo para falar com Ele, que não temos tempo para parar um pouquinho e dizer: Senhor Jesus, eu quero conversar com o Senhor, eu quero falar ao Senhor das minhas alegrias, eu quero falar ao Senhor das minhas conquistas, também quero falar dos meus sonhos. Ele vai parar. Não vá pensar você que Ele ficará preocupado em criar um novo planeta e dizer: não tenho tempo agora. Ao contrário, Ele vai parar para te ouvir, porque o prazer dEle é ouvir a sua voz. E quando você fala com Ele, Ele vem com a sua presença ali onde você está. Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas é o Deus pessoal. Quando você fala com Ele, Ele vem ali aonde você está, e Ele te ouve pacientemente. Ele ouve as suas dores, as suas lágrimas, o seu sofrimento, a sua angústia. E quantas vezes você ali no seu cantinho, onde você fala com Ele, que eu espero que você tenha, mas naquele lugar que você está falando com Ele, e você chegou naquele lugar quebrado, destruído, decepcionado, angustiado, e começa a falar para Ele, e Ele vai ouvindo você falar, e vai ouvindo você falar, e aquilo que lhe causa tristeza Ele vai tirando, e Ele vai colocando coisas boas. E quantas vezes você se levanta dali dizendo: obrigado Jesus, vou para mais um round, ainda não perdi a luta, ainda não perdi a guerra, ainda não perdi a batalha, porque Tu estás comigo,
teu poder está ao meu dispor, teu poder está ao meu lado. Eu vou sair mais uma vez, eu vou batalhar mais uma vez, eu vou tocar naquela porta mais uma vez, eu vou lutar mais uma vez, ainda que todo o inferno se reúne contra mim, mas no teu nome eu vou estar sempre parado, sempre escudado para vencer as adversidades da vida. E Ele está dizendo a você: eu vou contigo, eu abro porta, eu paro o mar, eu repreendo o vento, não importa, eu não deixo você escapar das minhas mãos, e operando eu em favor da tua vida, quem impedirá? Aleluia! O poder de Jesus sobre todas as coisas. E quando Ele disse céus e terra, os céus não se movem sem a ordenança dEle. Ou você pensa que os anjos lá no céu estão fazendo o que bem dá na telha? Os anjos não são como os crentes que fazem o que bem lhe agrada. Nada se move nos céus sem o consentimento dEle. Nada. Tudo lá está abaixo ao seu comando. E quando eu falo de céus, eu não estou falando de um planeta dentro do universo. Eu estou falando da morada de Deus. Esta morada de Deus veio primeiro do que o universo. É aonde Deus habita. Lá não entra carne, não entra sangue, lá só entra espírito. E lá onde há milhares e milhares, milhões e milhões de anjos, ninguém canta, ninguém fala, ninguém nem respira sem a autorização dEle. E todas as vezes que se fala alguma coisa, é para cantar glória para sempre ao Cordeiro de Deus, à raiz de Davi, ao leão de Judá, que venceu, e o livro abrirá. Lá se canta o seu nome. Ele é honrado, Ele é dignificado, Ele é exaltado, Ele é adorado. E Ele comunica com as suas criaturas celestes, através de apenas olhar, de apenas sentir, de apenas desejar. Todos ali sabem qual é a ordem, o que deve ser feito. E nesta noite, um dos anjos há de receber ordem, para poder vir atender a sua necessidade. Esta noite, um anjo de Deus há de receber uma ordem específica de Jesus. Vai lá onde está aquele servo, lá onde está aquela serva, faça por ele o milagre que ele está esperando, aquilo que ele está precisando. Tudo está debaixo ao seu controle. Ele disse: todo o poder é-me dado nos céus, e depois ele disse na terra, este planeta. Aí você diz: pastor, como é que este planeta está debaixo do domínio de Jesus e o Lula é candidato? Não, mas fica tranquilo. Tudo está debaixo do controle dele. Quem ele quer, ele põe, e quem ele quer, ele tira. A tua vida está na palma da mão dele. Você vai viver todos os dias que ele determinou para você viver. O dia que você nasceu, naquele mesmo dia, você morreu. Ai, pastor, sim, começou a contagem regressiva. Uns vão 3, 4, 5, 6, 10 anos. Outros vão 15, 18, 20. Outros vão 30, 40. Mais robusto vai a 50, 60, 70, 80. Por mais que você viva 100, um dia vai chegar que você parará de viver nessa terra. Essa é a realidade. Eu não quero, e você também não. Se disser para você que você vai morrer esta noite, você começa a espernear. Senhor, por favor, dá mais uns aninhos de vida, pelo menos uns 300. Porque a Bíblia disse que
A Bíblia diz, as pessoas dizem que viver é algo tão cansativo, mas aquela frase do para-choque do caminhão diz: se a morte é descanso, eu prefiro viver cansado. Todos nós queremos viver, crentes e não crentes. Viver é bom, claro que é bom, mas vai chegar um momento que a nossa vida nessa terra se encerra e começa uma nova vida. Muitos dos nossos irmãos já partiram para lá, e vai chegar a nossa vez. E você diz: dá para postergar, pastor? Não, quando chegar o seu dia, quando chegar o meu dia. Meu irmão, chegou o meu dia, chegou o seu dia, é o nosso dia, acabou. Ninguém vai no nosso lugar, não adianta rapar a cabeça. Chegou o dia, é aquele dia, não vai mudar. Porém, Ele tem o domínio sobre tudo. E se você é cristão, é crente, seguidor de Cristo, a sua morte não é o fim. A sua morte é o começo de uma nova etapa. Você passou a etapa da vida física e agora entrou na etapa da vida espiritual, para nunca mais morrer, para um lugar onde a morte não vai te alcançar, e viver plenamente na presença daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Este poder dele está à nossa disposição. Você serve um Jesus todo-poderoso. Alguns ele cura, outros não. Algumas portas ele abre, outras não. Alguns problemas ele remove, outros não. E daí? Você vai questionar com ele? Você já viu a xícara questionando com aquele que a fez? Dizendo: ai, por que você me fez com essa alça assim tão fininha? Não tem como questionar. Ele é Deus. O único supremo poder é Deus. Ele tem todo o poder nos céus e na terra, e convida você a se colocar debaixo das mãos dele. Ficamos em pé, por favor. Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Este poder está colocado à sua disposição. Este poder é criativo, é operante, é majestoso, é restaurador. Este poder é único, é verdadeiro. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Você vai experimentar o poder dele tocando a sua vida nesta noite. Eu não sei como você chegou aqui, mas você não vai sair daqui da mesma forma como entrou. O Jesus que disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, está entre nós nesta noite. E Ele vai tocar a sua vida, tocar o seu coração. Se há algo que está afetando a sua família, se há algo que está afetando você, creia nesta noite. Diga a Ele: Senhor, se é verdade que Tu tens todo o poder nos céus e na terra, então me atende nesta noite. Me atende agora. E Ele colocará à sua disposição este poder para mudar a sua história. Eterno Jesus, nesta noite diante da Tua presença, quero Te agradecer por saber e entender que Tu tens todo o poder, e que o Teu poder sempre é para a atuação no positivo,
para fazer algo extraordinário. Estamos nesta noite na tua presença, e aqui está o teu povo, os teus filhos. Aqui temos cantado ao teu nome, temos exaltado o Senhor com grandeza. Agora, meu Senhor, manifesta o teu poder aqui agora. Toca na vida daquele que precisa, aquele que precisa de um milagre nesta noite, aquele que necessita de uma porta aberta, aquele que precisa de um toque na mente para entender a tua palavra, aquele que precisa sentir os teus braços abraçando com braços de amor. Agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que tem causado desarranjo nessa vida, seja arrancado agora, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Haja com teu poder, haja com a tua presença, de uma forma poderosa, grandiosa, em o nome do Senhor Jesus. Impacta agora esta vida, impacta agora com teu poder, para a glória do nome do Senhor Jesus.